Conexão Mundo Rio Capital G20. Oferecimento Águas do Rio. A gente cai dentro para melhorar sua vida. Seja muito bem-vindo ao Conexão Mundo Rio Capital do G20. A erradicação da fome e da pobreza no centro dos debates da reunião de cúpula que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro na próxima semana. Uma das iniciativas propostas pelo Brasil, que está na presidência do G20 esse ano, é a Aliança Global contra a Fome, que reúne assinaturas de diversos países, como, por exemplo, o Brasil e a China. O objetivo da aliança, da proposta, é arrecadar recursos para combater a extrema pobreza e também a fome. Como combater a extrema pobreza, como, por exemplo, a China fez em 2020. Por isso, hoje, a gente vai conversar com a jornalista do grupo de mídias da China, Linda Gang. Linda, queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje e já começar te perguntando em relação ao que a China fez em 2020. Mesmo com um país tão populoso, com tanta gente, vocês conseguiram erradicar a pobreza com exemplos que podem ser levados para o mundo inteiro, né? Muito obrigada por essa oportunidade de participar no programa de vocês. Eu acho que esse tema de erradicar de pobreza e fome é muito importante para tanto a China como o Brasil. E esse também seria um tema importante durante a cúpula do G20, né? Porque eu sei que o presidente Lula vai lançar uma aliança mundial para resolver esse problema. Quanto à China, a gente já tinha esse desafio muito grande para erradicar a pobreza, mas como você mencionou antes, que a China é um país muito grande, com uma grande população, a gente varia muito a situação de cada região. Então, o mais importante é que varia políticas importantes, diferentes, depende das condições diferentes de cada região. Eu me gostaria de compartilhar com você um exemplo que alguns anos atrás tinha uma telenovela muito conhecida na China e também foi muito bem recebida por os jovens chineses. E contou uma história verdadeira que alguns anos atrás a gente tem um costume de criar um par entre as províncias mais ricas e mais pobres. Assim, na década de 70, criou um par entre a província Fujian, é uma província muito rica, fica no sul da China, e com uma província que se chama Ningxia, no noroeste da China. Tem uma condição relativamente má, porque eles têm muitos desertos. Então, quanto a esse exemplo, Fujian mandou muitos especialistas agrícolas para Ningxia e eles fizeram uma série de investigação e decidiram ajudar os agricultores a cultivar cogumelos, porque as condições geográficas e climáticas é muito bom para cultivar os cogumelos. Dessa maneira, com a ajuda da cultivação de cogumelo, muita pessoa saiu da pobreza. E acho que também na terceira temporada da clássica citadas por Xi Jinping, ele também mencionou vários exemplos que a China ajudou as pessoas a sair da pobreza. Por exemplo, na província Sichuan, há uma região muito pobre, acho que é uma região mais pobre da China, se chama Daliangshan. Aí é uma região muito montanhosa, não tem nenhuma condição de cultivar nada. Então, para resolver o problema deles, a solução do governo local é que mudar essas pessoas para uma outra região, que eles construíram as escolas, hospitais, autoestradas para essas pessoas. Todos foram construídos pelo governo. Então, essas pessoas saíram da região montanhosa e começaram uma vida nova. Eu acho que esses são alguns exemplos que a China faz para ajudar as pessoas pobres. Quanto ao Brasil, aqui no Brasil tem uma política também muito conhecida na China, é Bolsa Família. Sim, porque na China muitos chineses conhecem que o presidente Lula está trabalhando muito nesse setor também. Eu acho que a gente tem muitas experiências para compartilhar e intercambiar, especialmente durante a cúpula do G20. E nessas experiências para compartilhar, para a gente ter a relação Brasil e China, que completa 50 anos esse ano,
já teve muito benefício até agora. Exato. E aí o primeiro benefício que a gente pode citar, se a gente for falar em economia, é, por exemplo, o número de exportações e importações. E aí não só Brasil para a China, mas China para o Brasil também. Uma via de mão dupla que hoje faz muito sucesso, né? Exato. Quando essa parcela econômica, eu acho que é muito forte entre o Brasil e a China. Também, por exemplo, esse ano a gente tem vários intercâmbios, mas especialmente esse ano o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, ele realizou uma visita à China. Quando ele estava em Pequim, ele foi a um café muito conhecido na China. Todo mundo sabe essa marca, se chama Ruixin. Ele foi tomar café lá e depois da tomada de café, essa empresa chinesa afirmou um acordo com a Apex Brasil, uma importação e exportação de café, que nos próximos 2 anos essa empresa vai comprar 12 toneladas de café brasileiro. Eu acho que esse é um exemplo, porque 50 anos atrás, no começo, quando da amizade, muito mais de 50 anos, mas do começo do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, a gente brindou não só o vinho, mas não é o vinho, mas café. Então, a café, eu acho que é um símbolo, é uma conexão muito importante entre ambos lados. E também, eu acho que o investimento chinês e brasileiro está aumentando constantemente nos ambos lados. Por exemplo, os investimentos chineses aqui no Brasil estão aumentando e também diversificando, especialmente no setor, nos últimos anos, cresce muito no setor de nova energia. A China investe muito aqui no Brasil no setor de energia solar e eólica e também tem muitos automóveis, tem muitos veículos de nova energia chineses, se vende muito aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil também não se vende os produtos agrícolas para a China, mas também tem muitos produtos com tecnologia. Por exemplo, os aeronaves do Embraer crescem muito na China, a demanda cresce muito. Eu tenho um dado que desde 2003, uma companhia de aerolínea de Tianjin, eles compraram 96 aeronaves de Embraer. Sim, ajuda muito do crescimento do mercado chinês. Antes da gente falar de tecnologia, do compartilhamento de tecnologia entre Brasil e China, eu tenho uma pergunta muito que é divisor de águas. O café do brasileiro é o melhor do mundo? Acho que, na minha opinião, sim. Então tá bom, é isso que vale. Agora sim a gente pode continuar. Falando em tecnologia, brincadeiras à parte, esse compartilhamento Brasil e China em relação à tecnologia pode ajudar muito quando a gente fala também de eventos climáticos. Sim. E aí, a Brasil e a China anunciaram, inclusive, a construção de um novo satélite que vai enviar imagens de maneira direta. Como isso aproxima, né? E auxilia, se a gente for falar, e pode ser utilizado por outros países, isso pode ser discutido no G20 como exemplo de outros países também, para que essa tecnologia seja compartilhada, né? Sim, sobre essa cooperação espacial, esse é um projeto que já existe por muitos anos. Que esse projeto começou em 1988. Agora já temos 6 satélites trabalhando, fazer monitoramento, acompanhar, a proteção ambiental, proteção das Amazônias e também monitoramento do câmbio climático. Eu acho que isso infecta, o dia a dia de todo mundo, não só os brasileiros, mas também os chineses. E assim, o governo brasileiro vai compartilhar esses dados com outros países da região da América Latina. Então, isso vai ajudar muito a região também. E como você falou sobre sustentabilidade, sobre energias renováveis, isso vai estar muito presente no G20 enquanto pauta. O Brasil, inclusive, vai trazer muito isso de sustentabilidade, de alinhar a indústria com sustentabilidade. Como que a China pode, e aí nessa relação Brasil e China, pode ver, inclusive hoje, essa relação de sustentabilidade com indústria? A gente sabe que muitas vezes, quando a gente fala de um assunto e outro, eles acabam sendo muito distantes, mas que para a gente pensar em futuro próximo, a gente precisa alinhar esses dois temas, né? Sim, exato. Eu acho que você tem razão. E o Brasil também é um país com muitos recursos naturais, que todo mundo sabe que o Brasil tem recursos, tem Amazônia, tem tudo. E também vocês estão, encontrando um equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. Eu acho que eu tenho um exemplo, segundo a minha observação, porque esse ano eu voltei para a China em maio para acompanhar uma delegação brasileira. A gente foi ao Suzano
porque Suzano tem uma sede em Xangai. A gente foi para ver como funciona a empresa brasileira no mercado chinês, no mercado asiático. Eu vi que eles têm um centro de investigação e inovação. Eles estão trabalhando muito para encontrar alguma tecnologia para proteger o meio ambiente e também encontrar um material mais sustentável e mais ecológico. Eu acho que isso é muito importante. Eles também compartilham as experiências brasileiras ao povo chinês. Sim. Como que a China hoje ela está em relação a esse tema, a sustentabilidade? Como vocês se veem enquanto país? Porque a gente está falando do segundo país mais populoso do mundo, é muita gente, de fato, então tem que ser muito, o consumo é muito alto, é tudo de maneira grandiosa. Então, como vocês hoje estão em relação à sustentabilidade, a energias renováveis? Eu acho que agora a China já tem uma série de políticas para promover o desenvolvimento desse setor, além de criar muitos fábricas de solar, eólica, e também a gente o desenvolvimento dos automóveis de nova energia cresce muito na China. Sim, tem várias marcas, cresce muito e também tem políticas para incentivar o desenvolvimento dessa indústria. E não só na China continental, mas também a gente exporta muitos veículos ao mercado ultramar. Aqui no Brasil também tem muitos veículos chineses com nova energia. E não só para vender esses produtos, esses veículos para o mercado brasileiro, mas também eles vão levar a cadeia industrial, vão criar emprego aqui no Brasil, para compartilhar essas experiências com vocês também. E você falou sobre os veículos, o que me chama muita atenção quando eu vejo alguns vídeos da China, os veículos sem motorista. Sim. E isso, pra gente, ainda é uma realidade muito distante, mas eu queria que você falasse um pouco da preocupação, e a gente já tratou em alguns outros programas aqui, a preocupação da substituição do homem pela máquina. Como é que a China vê isso? Eu acho que esse é um tema interessante, porque na China também tem muita gente preocupada sobre isso. Mas eu acho que ainda tem um caminho muito longo para percorrer, para essa substituição total. Mas está desenvolvendo, sim. Então, quando a gente vê um carro assim, sem motorista, sem nada, a gente pensa, é o futuro dessa maneira, mas foi o que você falou. É uma preocupação de todo mundo, mas que ainda tem um caminho longo, né? E voltando ao assunto que vai ser muito discutido no G20, que é em relação à fome e erradicação da pobreza, como a gente disse no início da conversa, vocês têm muitas iniciativas que conseguiram lá atrás tirar a China desse papel da erradicação da pobreza e conseguiram ali fazer isso. Quais foram as principais dificuldades? Você falou sobre áreas montanhosas e que as pessoas moravam e que o governo conseguiu construir estradas, porque em relação à população, o Brasil também tem uma população enorme. A gente está entre as 10 maiores do mundo. Sim. Quais foram as principais dificuldades que a China encontrou e que vocês conseguiram enfrentar? Eu acho que a maior dificuldade é essa diferença das regiões. Então, isso depende muito da decisão dos governos de como fazer a distribuição dos recursos, porque tem províncias muito ricas e também tem províncias com menos condições muito pobres. Então, tem que fazer uma distribuição de recursos. Então, a maneira da China é que fazer pares de províncias para indicar uma província mais rica, ajudar essa província mais pobre. Você vai mandar especialistas, vai enviar tecnologias, vai ter recursos dessa província ajudar os mais pobres. Eu acho que ajuda muito, sim. Ajuda muito para melhorar. E, Linda, para a gente encerrar a conversa, o que você acredita que vai ser trazido pela China como principal destaque para esse G20 em relação a essas reuniões? Você acha que a China vai tomar a frente no assunto sustentabilidade, tecnologia? O que você acredita que vai ser utilizado como tema principal? Sim. A sustentabilidade e o desenvolvimento. Eu acho que também o mais importante é as iniciativas que a China vai lançar, é que criar um mundo compartilhado por todos, não só por as pessoas mais ricas, mas para as pessoas de todo mundo. Eu acho que essa é uma ideia que a China quer compartilhar com todos. Sim. A expectativa é grande para o G20. Antes de encerrar, eu queria que você me ensinasse a falar obrigado. Xie. É assim? Xie, Linda. Então, muito obrigada em todas as línguas pela conversa, pelo nosso bate-papo esclarecedor de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente encerra o nosso Conexão Mundo e toda a cobertura sobre o G20 na próxima semana você acompanha aqui na tela da Band.
Conexão Mundo Rio Capital G20. Oferecimento Águas do Rio. A gente cai dentro para melhorar sua vida.